O Corinthians sentiu falta do VAR, do árbitro de vídeo. Corinthians sentiu falta porque o gol do Internacional tinha um pacotão de impedidos. 5, né, professor? 5? 5. A conta lá, 5. Então o Corinthians reclama, com razão, foi prejudicado. Aliás, antes de falarmos sobre o Corinthians especificamente, eu só queria lembrar que VAR, os clubes se sentem vítimas. Os clubes se sentem prejudicados. Em muitos jogos isso é uma verdade mesmo. Erros sérios. Eu não estou falando do erro do lateral invertido, da falta no meio do campo, não estou falando nada disso. Coisas não tão relevantes. Mas há lances e há situações muito importantes que definem um jogo. Enquanto não existia o VAR, fazer o quê? Fica só na briga, na discussão. Passou, não tem jeito. Só que esse equipamento, esse instrumento para tentar levar um pouco mais de justiça a um jogo de futebol, foi colocado à disposição do futebol mundial. Muitos países abraçaram, outros vão abraçando aos poucos. No caso do Campeonato Brasileiro, ele quase foi implantado antes da competição começar. Agora não pode mais, porque seria alguma coisa que começaria a existir ao longo da competição. Não dá, tem que começar de uma maneira, nesse caso específico, e terminar da mesma maneira. É provável que utilizem, imagino, tomara, em 2019. Mas, por que não foi usado? Então, os jogadores e os técnicos se sentem irritados e inconformados porque foram vítimas de um erro grave. Eles têm razão, mas eles têm que chiar contra a cartolagem. Não adianta ficar gritando no ouvido do árbitro. Tem que chiar contra a cartolagem. Por exemplo, o seu presidente ou os seus presidentes fizeram tudo que foi possível fazer para tentar implantar o árbitro de vídeo e não conseguiram? Ou simplesmente aceitaram passivamente a negativa da CBF, que falou que não tinha dinheiro, o que não é verdade. A CBF tem dinheiro. Eu acho que até ela deveria pagar toda a conta, porque como organizadora da competição, ela deveria ter o maior interesse de que a justiça fosse feita a cada jogo. Pelo menos tentar fazer uma justiça no resultado do jogo. Mas alegou que não tinha dinheiro, não é verdade, mas tudo bem. E os clubes? Se a gestão fosse melhor, não teria um dinheirinho para pelo menos pagar parte da conta, já que o que interessa é mesmo que o seu time ganhe ou perca, mas sem erros crassos da arbitragem? Então, jogadores